Olá, meu nome é Juliana Plácido, eu sou coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica da Federação Catarinense de Municípios, Associações de Municípios e Consórcios Públicos. Hoje nós vamos apresentar orientações para a decretação de emergência em casos de estiagem aqui em Santa Catarina. De acordo com a Instrução Normativa número 2 de 2016 do Ministério da Integração Nacional, a situação anormal é a situação de emergência ou estado de calamidade pública decretado em razão de desastre, cujos danos e prejuízos tenham comprometido a capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido. A estiagem, que está ocorrendo em quase totalidade do estado de Santa Catarina, ela pode ser considerada como um período prolongado de baixa pluviosidade ou a sua ausência, em que a perda da umidade do solo é superior à sua reposição. Como que se decreta, então, a situação anormal de emergência ou de calamidade? A caracterização da situação anormal como situação de emergência ou estado de calamidade pública depende do nível do desastre, que é definido a partir da avaliação dos danos e prejuízos provocados pelo desastre em comparação com a capacidade de resposta local. Existem 3 níveis de desastre. O nível 1 é para aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais. O nível 2 é aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normalidade ela pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais. Estes desastres de nível 2 são caracterizados pela ocorrência de ao menos 2 danos, sendo um deles obrigatoriamente danos humanos, que importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo econômico privado, que afetem a capacidade do poder público local em responder e gerenciar a crise instalada. E desastres de número 3, de nível 3, são aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais, e o restabelecimento da situação de normalidade ela depende da mobilização e da ação coordenada das 3 esferas de atuação da Defesa Civil. Certo? E quem decreta a situação anormal e por quanto tempo? Em nível municipal, depois que finalizada a avaliação dos danos e prejuízos e determinado o nível do desastre, o órgão municipal de proteção e de defesa civil emite um parecer técnico fundamentando a necessidade da decretação da situação anormal. E daí, com base nesse parecer técnico, é que o prefeito decreta a situação anormal. A decretação da situação de emergência ou de estado de calamidade pública, quando for necessário, ela estabelece uma situação jurídica especial para execução de ações de socorro e assistência humanitária para a população atingida, restabelecendo serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastres. Então, passo a passo para a decretação de situação de emergência, especialmente agora em relação à estiagem, seria o seguinte: parecer técnico fundamentado, elaborado pelo órgão municipal de proteção e defesa civil. Então, o prefeito elabora um ofício de pedido de homologação para o Estado e para a União do decreto de situação de emergência ou de estado de calamidade. Depois, precisa preencher um formulário de informações de desastre, é o FID. Depois, fazer a declaração municipal de atuação emergencial ou, se for o caso do Estado, a declaração estadual de atuação emergencial, que demonstra as medidas e as ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo ente afetado para o restabelecimento da normalidade. Depois, precisa também anexar um relatório fotográfico contendo fotos datadas, legendadas, com uma boa resolução, preferencialmente georreferenciadas e que obrigatoriamente demonstrem a relação direta com os prejuízos econômicos, além de outros documentos e registros que comprovem as informações declaradas
e que auxiliem na análise do reconhecimento e na homologação do decreto. Certo. E prazos? Muito bem. No caso de desastres súbitos, o prazo para poder encaminhar essa documentação é de 15 dias da ocorrência do desastre. Como a gente está tratando da estiagem, é um desastre gradual e de evolução crônica, o prazo é de 20 dias contados da data do decreto. Então, o município publicou o decreto municipal estabelecendo situação de emergência ou estado de calamidade pública por conta da estiagem. Ele tem 20 dias da publicação para encaminhar todo esse relatório de documento que eu mencionei agora há pouco para o Ministério de Integração Nacional via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O nome do sistema é S2ID, certo? A Federação Catarinense, preocupada com essa burocracia de encaminhamentos de documentos, solicitamos por ofício ao governador do estado que o decreto de estiagem seja feito pelo governador, porque na Instrução Normativa número 2 estabelece que quando flagrante a intensidade do desastre e o seu impacto social, econômico e ambiental na região afetada, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil pode reconhecer sumariamente a situação de emergência ou o estado de calamidade com base apenas no requerimento e no decreto, com o objetivo de acelerar as ações federais de resposta aos desastres. Em ambos os casos, tanto no decreto estadual como nos decretos municipais, o prazo máximo de vigência desses decretos para declarar a situação de anormalidade é de 180 dias contados da sua publicação. Dados da Secretaria da Agricultura da EPAGRE. Então, até o mês de abril, foram contabilizados que 32,5% dos municípios apresentam situação de estiagem considerada alta ou muito alta, ou seja, são 127 municípios que decretaram ou que vão decretar situação de emergência. A maioria na região do Alto Vale do Itajaí, região serrana, no Planalto Norte, Meio-Oeste e Oeste. Também são dados da Secretaria de Agricultura e da EPAGRE que mais de 1.500 propriedades rurais são abastecidas com água, tanto para o abastecimento de famílias, quanto para a dessedentação animal, né? A hidratação dos animais. E aí eu falo de avinocultura, suinocultura, bovino de leite e também bovino de corte. Houve uma queda na produção catarinense, de vários setores. De frutas, a perda foi de 98 mil toneladas na região de São Joaquim. De bananas, a perda foi estimada em 4 mil toneladas na região do subestado, em Criciúma. De uva comum, a perda foi de 357 toneladas na região de Campos Novos, de Joaçaba. E maracujá, temos estimado uma perda de 3.058 toneladas na região do sul do estado também. A olericultura, né, que são os legumes, nós temos perdas no montante de 1,84% de tomate, 34% da batata. Em relação a grãos, em geral, o milho foi que teve um relativo prejuízo, né? A região do Planalto Sul, Campo Belo e o entorno teve perdas expressivas de 9,99% da produtividade, e a gente está falando da primeira safra do milho. Há uma expectativa de perdas maiores para a segunda safra do milho em razão da estiagem. Feijão também, a perda da produtividade foi de 11%, mas ela pode se agravar ainda mais. E tudo isso indica uma redução de receita superior a 33 milhões de reais para os produtores de Santa Catarina. Isso com relação à estiagem. E quais seriam os objetivos e benefícios da decretação da situação anormal, né, sob o viés jurídico? Então, como eu disse, a decretação de situação de emergência ou de situação anormal, pode ser também de calamidade, ela tem o objetivo de estabelecer uma situação jurídica especial para facilitar a gestão administrativa pública na execução de ações de socorro e de assistência humanitária à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e a recuperação de áreas atingidas por desastre. Essa situação jurídica especial, ela permite que seja dispensada a licitação para contratações que visem a aquisição dos bens necessários
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas nesse prazo máximo de 180 dias, que é o prazo de validade do decreto. É vedada a prorrogação desses contratos, tudo isso estabelecido de acordo com o artigo 24 da Lei 8666 de 93. Os materiais adquiridos e os serviços contratados, eles devem ser destinados exclusivamente para a solução dos problemas causados pela situação emergencial ou calamitosa. Nesse caso, a gente está falando de estiagem, então seriam exclusivos para a solução de problemas causados pela estiagem. Também, em atenção ao artigo 26 da Lei 8666 de 93, as justificativas de dispensa, elas devem ser levadas ao conhecimento da autoridade superior, num prazo de 3 dias para ratificação e publicação no prazo de 5 dias. Também, em cumprimento ao artigo 26, mais especificamente no parágrafo único, o processo de dispensa de licitação precisa ser instruído com 1. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa. 2. A razão da escolha do fornecedor ou do executante. E 3. A justificativa de preço. Também, com uma situação de emergência ou de estado de calamidade pública decretado, é motivo para a contratação de temporária de pessoal. Então, de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição, a contratação temporária de servidores para atender à necessidade de excepcional interesse público, ela requer uma lei específica municipal que autorize. Então, o município ele só pode contratar servidores temporários diante de uma situação de emergência ou estado de calamidade se já tiver tido editado uma lei que preveja como situação excepcional e interesse público, certo? A lei deve estabelecer os prazos máximos de contratação, os salários, direitos e deveres, proibição ou possibilidade de prorrogação de contrato e a nova contratação da mesma pessoa, ainda que seja para outra função. Todos esses requisitos, eles também estão estabelecidos no pré-julgado número 1664 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Igualmente, é possível um município que não foi atingido pelas intempéries designar servidores para prestarem serviços em um município prejudicado, que se encontra em estado de emergência ou de calamidade pública. E tem duas situações em que isso pode ocorrer. Uma, conforme a Lei Estadual número 10.925 de 98, no seu artigo 6º, inciso 3, a linha A, em que determina que a deficiência de pessoal para prestar serviços em município em situação de emergência ou estado de calamidade pode ser suprida com a requisição pela Diretoria Estadual de Defesa Civil de servidores de órgãos ou entidades integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil. Assim, havendo a requisição, o servidor pode ser liberado de suas atividades para atuar em outro município. A segunda opção é mediante um ato formal, um decreto ou uma portaria da autoridade administrativa competente que autorize o servidor a prestar serviços temporariamente no município em situação de emergência ou de calamidade pública, expressando motivos, prazo, assegurando a remuneração do servidor para legitimar esse afastamento, certo? Outras situações, como empréstimo de veículos e máquinas, aí eu estou falando de ambulância, embarcação, tratores, caminhões, entre outros, para utilização em município prejudicado, que se encontra em situação de emergência de calamidade pública. Também sobre o uso de reserva de contingência, abertura de créditos, distribuição de bens como cestas básicas, colchões, medicamentos para a população atingida. Todas essas questões já foram avaliadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina através de pré-julgados. Esse material nós disponibilizamos nessa orientação emitida, certo? Também informamos que, uma vez decretada a situação anormal, podem ser solicitados recursos de apoio complementar ao governo federal para
a legitimar essas ações, né? Nos termos da Lei 12.340 de 2012 e das orientações que foram emitidas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. É importante também informar que, por tratar de processos de declaração de situação anormal, cada cidade possui um coordenador regional, que é o COREDEC, da Defesa Civil, que faz esse papel de orientação e de encaminhamento. Quaisquer outras dúvidas, nós colocamos o Núcleo de Assistência Jurídica da FECAM, bem como o Colegiado Estadual de Defesa Civil Municipal vinculado à FECAM, à disposição. O e-mail para contato é juridico@fecam.org.br ou ainda pelo telefone DDD 48 3221 8800.